falsas religiões e armas antigas não se comparam a um trabuco na tua mão, garoto. Fala aí, seus desmonetizados, vocês aí que ficam usando música cheia de direitos autorais pra fazer podcast, não ganha nada no YouTube e ainda é desmonetizado. Olha que beleza. A gente tá aqui com mais um episódio do Zero à Direita, onde você ouve coisas de Star Wars e perde um amiguinho de esquerda. Perde não, né? Irrita. Mas é isso aí mesmo. Eu tô... perder também. Não mesmo. Acabei citando o Flávio Morgan sem querer. Eu tô aqui mais uma vez com a Cacau. Luke, eu sou seu pai. E tô com o Lobato. It's a trap! It's a trap! A gente vai falar mais uma vez de Star Wars. Eu tenho problema, não tem? Toda vez que eu erro, eu faço isso. A gente vai falar mais uma vez de Star Wars. Hoje pra falar pela segunda vez. Hoje a gente vai realmente falar de Star Wars. Vamos falar realmente, verdadeiro Star Wars. Aquela saga que todo mundo que tem mais de 30 respeita. Aquela saga que é misógina, que é opressora. Aquela saga que as pessoas com menos de 20 odeiam. Não tem a Rey, não tem feminismo. O que mais que não tem? Só tem filme bom. Resumindo, história boa, filme bom. Cara, é a primeira saga do cinema em que todo mundo fica louco pelo vilão. O Vader, cara, quem não gosta do Darth Vader? Não tem quem não gosta do Darth Vader. Cara, o Luke gosta tanto do Darth Vader que no último filme tava de preto também. Pois é. E olha, né, que o Darth Vader é só, tipo... A melhor cena é essa, né? Ele arranca o braço do Luke e ainda fala: Luke, eu sou seu pai. Depois de ter cortado seu braço. Tipo, que pai, né? Eu cortei sua mão, mas olha, vem pra mim, vem comigo, a gente vai dominar a galáxia juntos. Especial Dia dos Pais, né? Cortei sua mão. Pode escrever. Eu cortei sua mão, mas papai te ama. Mas vem comigo pra gente dominar tudo. É o sabre de pau! Não, mas é que ele tinha que ficar igual, né? O Anakin também perdeu o braço. Então, tem que ser tal pai, tal filho. Não, mas se fosse pra ficar igual, tinha que ter cortado as pernas também. Já que é pra fazer o humor negro, vamos fazer direito. Cadê o cotoco? Ah, mas é porque o Darth Vader ama muito o Luke. Aí ele não conseguiu. Não, mentira. É que não deu tempo. O Luke pulou no buraco antes, não deu tempo. Vou ficar aqui mesmo. Se tu parar pra reparar, a solução para os piores problemas. Na dúvida, pulaco! E outra coisa, acho que é a primeira vez que um vilão é tão amado no cinema. Bom, pelo menos a gente que conhece algumas franquias não lembra de um vilão assim tão aclamado como o Vader, né, cara? O Coração Gelado. Coração Gelado. Mas o Coração Gelado, eu não sei se ele é tão famoso como o Vader, não. Não. O esqueleto, eu gostava do esqueleto do He-Man. É legal. Mas eles são da mesma época. Mas não. aí não é filme, né? Não. É. De filme, não. Que aí já é desenho, né? Pois é. E foi a primeira vez que a gente teve briga de espada dentro de um filme sci-fi futurista, com os sabres de luz. Eu acho que foi... O Star Trek tinha explosão com som no espaço? Não. O Star Trek, o que acontece? Por causa dos fãs, que os fãs eram bem... Não vou dizer fanáticos, mas tipo assim, eles procuravam muita coesão na história e sempre mandavam coisa e tal que iam complementando o universo. Por exemplo, no Star Trek, no início, eles viajavam no espaço. Aí os fãs começavam a perguntar: mas por quê? Mas por quê? Que não sei o quê. A gente viaja mais rápido que a luz. Mas como é que funciona? Aí os próprios fãs falavam: isso só pode acontecer se você anular a inércia. Aí o pessoal do Star Trek fez: as naves do Star Trek possuem um anulador de inércia por irem mais rápido que a luz. Então, eles sempre tentaram se manter cientificamente coesos. Uhum. E o Star Wars não. O Star Wars ele sempre foi mais, tipo, esses jovens muito cheios de emoção, fazendo aventuras muito loucas pelo espaço. Bem sessão da tarde, né? É bem isso aí. Tipo isso. Então, assim, era uma aventura espacial. Tanto que, por exemplo,
no rascunho original do Star Wars, né, a ideia do George Lucas era fazer realmente uma aventura, que eles tinham que caçar uma relíquia, né, para poder lutar contra o Vader, que seria o vilão mesmo, e o negócio foi mudando de proporção, né, acabou surgindo aquele império, né, que, pô, você para ver, que a gente comentou no último podcast, eram de certa forma nazites espaciais, né. Uhum. Aí eles foram bem inspirados, cara, Não, tudo, é. o uniforme, a cor dos veículos, aquele O sotaque rosto europeu também, né? falando inglês, É. assim, bem carregadão, sabe? Estava vendo esses dias o rosto. Eles são, se você olhar, eles tentaram escolher atores, né, figurantes, que são parecidos para não ser algo tão diferente. E se você olhar, eles parecem mesmo, né, meio da época do pessoal assim, da época do nazismo e tal. Meio ariano, né? Tipo assim, pessoal muito branco, cabelo bem claro, principalmente os oficiais de comando da nave. O cara só falta falar no meio da reunião, as aftas ardendóis a morralhas idem. Ferrou, agora o podcast é nazista também. As morralhas idem. Aí esse vai ser censurado, né? Não só desmonetizado. Eita, nós começamos bem já. Não, a gente não é a favor disso, gente. Tem que explicar, gente. Não é a favor disso. Você tá fazendo um comparativo. A gente tá falando do Império, então. Do Império. A gente não tá falando que tem que ser isso na vida real, não. Pelo amor de Deus. Até porque eu sou brancão, né? Totalmente coeso dentro da ideologia dos caras. Mas aí, o legal é o seguinte: o primeiro filme de 77, você vê que ele começa, tem um meio e tem um fim, aparentemente sem nenhuma pretensão de ter uma continuação. Eu achei isso mais barato. Eu acho que foi aquele negócio: a gente vai fazer o filme, ele vai ter um início, meio e fim, e se ele acabar do jeito que termina o filme, tá ótimo, sabe? Você até pode ter uma duvidazinha ali, o que aconteceu aqui, o que aconteceu acolá, mas não fica aquele sentimento de, pô, o filme ficou incompleto. Não, ele é bem completinho. A impressão que dava era isso, que eles não sabiam se ia ter uma continuação. Não, mas exatamente isso. Eles não sabiam mesmo, tanto que o contrato de George Lucas, tem umas histórias que falam, parte do contrato dele, ele aceitou um valor menor para receber em troca de merchandising. Aí, só que na época, o nego não entendia muito essa questão de merchandising. E, pô, foi o que bombou e fez praticamente financiar a Lucasfilmes. Porque ele começou a vender brinquedo, camiseta, boneco, copo. E aí foi aí que a Hollywood começou também a mudar o estilo, né? Começar não só a vender filme, mas vender propaganda, vender brinde, vender essas outras coisas. Não, eu achei uma sacada de mestre dele, porque ele fez... Foi genial, cara. Não, você vê que ele fez um filme, tipo assim, vou fazer o filme. Se der certo, dá pra continuar. Se não der, eu não vou também ficar num prejuízo tão grande, não vou ter acabado nada, porque a gente vê até hoje em dia tem muitos filmes que eles deixam no ar que vai ter uma continuação e não tem. O dele não. Ele deixou a abertura que poderia ter uma continuação ou não, né? Exato. Então, assim, o cara já tinha essa cabeça, entendeu? Pô, até nisso ele pensou. Mas o George Lucas, ele é da escola de cinema antiga do Kubrick, se não me engano. Não, o Kubrick, o Ridley Scott, eles são praticamente da mesma época, praticamente da mesma, de certa forma, escola de cinema. Então, tanto que você vê, por exemplo, alguns filmes os filmes do Ridley Scott mesmo, o Alien, o Oitavo Passageiro, você vê umas pegadas de ficção científica que parece que o cara se inspirou no Star Wars. E os dois filmes foram meio contemporâneos, né? Então, o George Lucas, ele tinha umas sacadas dessa. Tanto que tem até um filme de comédia, aquele SS Tem o Maluco Solto no Espaço, que eles fazem uma paródia de Star Wars, eles fazem até uma brincadeira, um boneco do Yoda, um cara como fosse o Yoda. O maluco solto no espaço não cheira, maluco solto no espaço mochila, maluco solto no espaço. Mostrando essa questão do merchandising da franquia em cima do filme. Eu acho que Hollywood, eu não lembro se o Star Trek, ele veio antes, ele é da década de 60, né? 11 anos, acho que o primeiro episódio da série Star Trek, que começou como série, no caso, acho que foi em 66. Foi por aí. Mas ele ficou famoso nas reprises depois. Né? Então, eu não sei se chegou a mudar essa indústria do cinema, do entretenimento televisivo, como o Star Wars. O Star Wars, ele, se você parar para ver, ele quase que fundou a cultura pop dentro desse gênero, assim, de sci-fi. Eu acho que foi a primeira série que teve essa coisa de camiseta, boné, brinquedo.
Sim. Eu não sei, eu não conheço, né? Até porque também não sou tão imerso nesse mundo. Mas eu não conheço uma franquia que tá há tanto tempo fazendo as mesmas coisas e sempre com muito sucesso, que nem Star Wars. Não, Star Wars foi um divisor de águas, tanto na questão de cinema, como na questão do marketing, do merchandising mesmo. Foi um divisor de águas de modo geral. Por isso que a franquia tem esse peso tanto. Foi um absurdo que o número de obras que citam as coisas de Star Wars é impressionante. Você tem vários filmes, várias séries em que surgem as frases do Star Wars, surgem as citações aos personagens, trejeitos, essa coisa de falar de trás pra frente igual Yoda. Não, e quando absurdo. não é, se for alguma série que faz alguma referência ao mundo nerd, né, o mundo geek, sempre tem alguma coisa Star Wars. A pessoa tem ou um relógio, ou alguma imagem, alguma coisa assim, porque são filmes que marcaram, e engraçado, e eu acho interessante que até hoje, né, eles marcam, né? Tem como a pessoa não saber o que é Star Wars, mesmo que ela não tenha visto. Se você falar Darth Vader, todo mundo sabe o que é. Sim, né? Exato. O problema é que, infelizmente, hoje em dia está marcando de uma forma negativa, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Isso é uma coisa horrível, né? Mas aí depois, né? Hoje é o dia de falar sobre os melhores filmes de todos. A gente tem o início da série, aquela cena icônica, né? Que são os Stormtroopers errando tudo que é tiro de blaster que eles dão. Porque já não são mais clones, são pessoas. Ou seja, Exato. não contrate pessoas, contrate clones. Eles correndo atrás daquela galera da Aliança Rebelde, você vê a Leia fugindo, o Vader indo atrás para pegar os planos. Então, imagina a surpresa daquelas pessoas que não faziam a menor ideia do que era Star Wars, ninguém fazia a menor ideia da proposta. Não, e não só isso. Você vê a abertura do filme, é uma coisa, tipo assim, pra época, foi uma coisa, tipo assim, foi um choque, porque você via o espaço, tudo, aquela vastidão, as pessoas estavam acostumadas com isso por causa de outras séries daquela época, né, que mexiam com o espaço. Esqueci o nome agora, perdão. Você tinha ali Doctor Who. Você teve, eu acho que aquele 2001, A Odisseia no Espaço, aquele de 1960 e alguma coisa. Eu acho que ele também iniciou um pouquinho essa era assim, das coisas espaciais. Esse aí também é bem aclamado, né, esse filme. Tem aquela teoria, né, de conspiração que diz que aquele filme do Homem na Lua, lá em 1969, teria sido um filme feito num estúdio, né, o estúdio... Aí tem teorias que dizem que o estúdio era lá em Hollywood, tem gente que diz que os estúdios eram na Área 51, e quem dirigiu aquele vídeo que teria sido gravado aqui na Terra, teria sido o diretor do 2001, A Odisseia no Espaço. Mas enfim, eu acho que foi aquilo ali mais ou menos que inaugurou essa era, né? Sim, por aí. Dos filmes espaciais, do sci-fi daquela forma. Não, mas eu acho que os efeitos especiais... Eu tava vendo isso, os efeitos... Pegando minha mania. Os efeitos especiais do Star Wars, nossa, por isso, eu acredito que o pessoal na época deve ter ficado doido, né? Porque são muito bons. Hoje tem filmes que não tem, que os efeitos especiais são muito piores. E a gente tá falando de um filme da década de 70, 80, né? Os três, né? 77, 80 e 83. Então, assim, cara, eles foram muito cuidadosos em tudo e realmente fizeram um trabalho incrível. Porque você não tem a tecnologia que tem hoje, né? Exato, isso que eu ia comentar aqui, por exemplo, a inventividade deles era sensacional. Maquetes imensas para poder fazer, por exemplo, a invasão da Estrela da Morte. Sim. Por exemplo, a cena do Speeder, em Tatooine, que o Luke tá com o Ben Kenobi, né, eles estão navegando pelo deserto. Qual era o esquema que eles tinham para poder esconder as rodinhas do Speeder? Era passar silicone na lente da câmera para a câmera não pegar a rodinha. Então, tipo assim, eles tinham um monte de formas de fazer as coisas, não hoje em dia é tudo digital, mas de certa forma mecânica, né? Usando ilusão mesmo para poder fazer as coisas. E pô, a inventividade era sensacional. O sabre de luz mesmo, o sabre de luz deles eram lâmpadas incandescentes que toda vez que encostava uma na outra quebrava. Por isso que a luta do Obi-Wan e Darth Vader era aquela coisa velha, aquela coisa parada, devagar. Uhum. Porque toda vez que encostava, quebrava a porcaria do sabre. Sim. E melhorou um pouquinho na remasterização que teve ali no início dos anos 2000, né? Sim. Porque no início dos anos 2000 a Lucasfilm pegou os filmes, logo depois do lançamento do episódio 3. Antes do episódio 1 sair, eles já tinham feito um remaster, remasterizando o som. E depois de quando saiu a trilogia prequel,
Eles refizeram digitalmente, incluíram algumas coisas. Por exemplo, se tu pegar o episódio 4 hoje em dia, uma cena que os Stormtroopers estão sondando por Tatooine, caçando os androides, que aparecem eles montados em lagartos. Aquilo não existia no original, eles botaram digitalmente depois. Muita coisa foi colocada digitalmente depois. Yeah. E aí depois teve esse remaster do início dos anos 2000, que realmente muita coisa mudou. Inclusive, na cena do episódio 6, que eles estão ali festejando, sim, a cena que aparece o Anakin, ele já não mostra mais aquele Anakin original. Eles botam aquela imagem ali da força do Hayden Christensen, né, que é o Anakin jovem do episódio 3. Uma coisa que foi uma alta... Eu, pessoalmente, acho que é uma baita de uma sacanagem, porque o ator, na época, que fazia o Darth Vader era o David Prowse, né? Ele que estava no original. Eu acho que tinha que ter sido ele também. Eu não concordo, porque, assim, você, de certa forma, apagou ele da história. Aí, por causa da trilogia do prequel que saiu, e o pessoal que só conheceu o Hayden Christensen, beleza, vamos botar o Hayden Christensen aqui para fazer uma familiaridade com o pessoal que não tinha visto até então a série clássica. Mas, em compensação, você apagou o ator que fez o Darth Vader na época. E que o cara é sensacional, né? O motivo a gente até entende, eles queriam mostrar como se o Anakin tivesse morrido ali e a existência dele pós-Vader fosse simplesmente ignorada. Eles queriam, sei lá, mostrar o Anakin até quando ele era realmente bom. Eu acho que é porque o que eles falam no filme muitas vezes é isso, que morreu o Anakin e surgiu o Vader. O que eles queriam mostrar talvez fosse isso, que aí morreu o Vader e viveu novamente, né? O Anakin viveu entre aspas, né? Na própria trilogia, essa original, antes de ter essa saga explicando, eles tratam muitas vezes dessa forma. Seu pai era assim, seu pai era assado. Sempre dá a entender que o Anakin morreu. Exato. O Obi-Wan falava, né? O Vader matou seu pai, né? Naquela tem uma cena que tá o Ben, o tio Ben, e a esposa conversando, eles estão ali com o Luke, e aí o Luke fala, não, porque eu quero entrar na academia de pilotos, como agora tem muitos droids, eu posso ir. Aí tem ali uma discordância, uma discussãozinha de família, e ele sai, o Luke sai. E aí a tia fala, nossa, ele é muito parecido com o pai dele. E aí o Ben vai e responde dizendo, é isso que me preocupa. Então, eles sempre dão a entender, até no episódio 4, né? Não, episódio 4. Né? 5 que é o 5, que aí ele revela lá que é o pai do Luke. Mas a pessoa que nunca viu não tinha como... Eu acho que fica muito difícil descobrir. Ficou muito bem feita a revelação no momento certo, até as dicasinhas que você passa a pegar assim, depois que sabe, você não pega lá. Não, tanto que originalmente, quando foi filmado, o David Prowse, que fazia o Darth Vader, ele não falava que Lucas ou seu pai, né? Ele falava outra coisa. E só o James Earl Jones, que fazia a voz, que era engraçado, era um ator que fazia o Darth Vader, e o James Earl Jones que fazia a voz. Exato. Era um irlandês, né, que fazia ele, o cara tinha 2 metros e blau de altura. Isso. Só que a voz não era imponente o suficiente pro Lucas, né? Exato. Exatamente isso. Aí o James Earl Jones que fazia a voz, tanto que quando foram fazer a filmagem, o ator que fez o Darth Vader falou uma coisa, e só o James Earl Jones e o George Lucas que sabiam o que queria falar. Ele guardou isso até a estreia do filme. E, cara, na boa, peço desculpas aos dubladores do Vader, mas a voz original do James Earl Jones é foda, cara. Não tem como. É um negócio que eu me arrepio até hoje, com quase 40 anos de idade aí, mais ou menos. A gente escuta isso e, velho, não tem como não... Quase 40 anos, exagerar. Não pode dar dica de idade, não pode. Quem não tá familiarizado com quem a gente tá falando, o James Earl Jones, ele já fez umas pontinhas em algumas séries, fez outros trabalhos de dublagem, né? Ele já até apareceu uma vez no episódio do Big Bang Theory, né? Caso o pessoal não esteja se lembrando, não saiba quem é. E a outra curiosidade também é que o Palpatine dessa série, a gente até falou isso no podcast passado, é o mesmo Palpatine do episódio 1, 2 e 3. É o mesmo ator. Só que na época do episódio 4, 5 e 6, que foi filmado primeiro,
Ele era bem novo, bem novo. Mas ficou bem feito. Ficou muito bem feito. A caracterização. Você pode ver que é impressionante. Quem não sabe da informação pensa assim, pô, o cara que eles pegaram pra fazer o episódio 1, 2 e 3 é um cara igualzinho. Mas é o mesmo cara, por isso que é igualzinho. O trejeito de falar também é sensacional. Eu sou fã do personagem Palpatine, aquele ator ali, eu acho que não ficou muito legal. Ou do Império, né? Tem que saber. Pô, o sistema, a gente não tem como não falar do sistema político deles, né, cara? Aquela coisa bem ditatorial, bem positiva. Você vê que era um sistema mais ou menos livre, tinha os representantezinhos, aí vem o Império, implanta aquele sistema de governadores que cada governador ia ficar responsável por uma série de planetas, ali com aquela mão de ferro. As negociações, que eles chamavam de negociações, eram sempre, olha, a gente precisa disso aí, senão a gente vai mandar o Vader. E todo mundo morria de medo do Vader, do pessoal do Império. Qualquer coisa tava querendo mandar a Força Armada ir lá fazer aquela negociação agressiva. É brabo aquilo, hein? Pois é, era a base do medo, né? Sim. As pessoas só respeitavam, né, entre aspas, né, porque medo não é respeito, né, mas elas tinham medo. E aí mostra isso, né, como através do medo, muitas pessoas chegam ao poder, se mantêm no poder e fazem o que querem, né, porque elas conseguem instaurar na mente das outras pessoas medo. Pode ver que a questão, você vê a manutenção do poder deles se resumia a praticamente 3 coisas, né, era o medo que as pessoas tinham do Império e do que o Império poderia fazer contra essas pessoas. Você tinha as pessoas que eram custeadas pelo Império, que, por exemplo, imagina quantas famílias os Stormtroopers mantinham, quantas famílias aquele pessoal daquelas tropas todas mantinham, né? E o terceiro é o pessoal que lucrava com o Império. Né? Você tinha pessoas que ganhavam dinheiro em cima disso. Você tinha os amigos do rei, né? Exato. Você via, por exemplo, eu sei que a gente está falando da trilogia clássica, mas dando um comentário rápido, por exemplo, no Rogue One, que o Rogue One, quem viu, sabe, de certa forma, é a aventura que acontecia naquelas letrinhas de abertura do episódio 4. Aquilo que eles falam, a missão para pegar os planos de Estrela da Morte, a primeira vitória da Aliança Rebelde contra o Império. É praticamente, se você ver o Rogue One, você pode entrar direto no episódio 4 e não precisa nem ver as letrinhas, que já está todo o resumo ali. E ali você vê, por exemplo, a família Ginerso, eles eram imperiais, eles viviam do Império, eles tinham uma vida boa, uma vida confortável. Acabou que o pai da Ginerso se rebelou com as atrocidades que o Império fazia. Mas quantas outras pessoas, quantas outras famílias, quantas outras pessoas com dinheiro, com poder, não incentivavam aquilo, instigavam aquilo. Então é complicado você ver. Às vezes, muitas vezes a pessoa chega para você, uma pessoa com um status social, um poder aquisitivo muito alto. Não, siga essa filosofia, essa ideologia aqui, porque isso é melhor para você. Nós seremos iguais, igualdade. Né? Olha, vamos ser todos, vai ter um bem-estar social comum para todo mundo. Só que não vai ser isso, meu amigo. É aquilo, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. O Império, eles queriam, né? Teoricamente, igualdade, né? Só que igualdade mais para uns do que para outros, né? Exato, né? Porque nem todo mundo é igual. Essa que é a questão, né? Todo sistema, se você pegar para ver todo o sistema impositivo, totalitário, ele tem que arrumar alguma forma de se manter no poder. E a forma que eles conseguem é pegar ele, né, que é o componente do sistema principal, uma série de, entre aspas, de aliados, que vão ajudar a manter o poder dele, são pessoas influentes, pessoas com algum poder, mas claro, abaixo desse ditador principal, ou grupo principal, e você tem a população que vai alimentar esse sistema, porque querendo ou não, o sistema ele precisa desse alimento, ele precisa de pessoas para ele, precisa dos impostos que essas pessoas geram, eles precisam do fruto do produto que as pessoas comuns, que não fazem parte do sistema, geram. Pensa em um sistema totalitário como se fosse um parasita, um verme. Ele está ali, ele se apossa daquele ambiente, ele se alimenta, mas ele não faz nada, entendeu? É sempre o hospedeiro que tá alimentando. Então, o sistema totalitário ele é isso. Ele é um grupo de pessoas, ou às vezes uma pessoa só, que está simplesmente sugando todos os recursos que uma nação produz.
E o filme deixa isso bem claro. Eu acho que toda a saga de Star Wars, ela é baseada nisso. Eu acho que tem ali uma lição política, assim, dessa questão de um sistema único não funciona, uma pessoa querer o poder para ela e nivelar todo o restante por baixo não dá certo. Uma ditadura, né? Entendeu? Você tem que ter uma democracia. A democracia tem seus problemas, como qualquer outro sistema, qualquer coisa que exista tem seus problemas. Mas é o mais próximo do ideal que a gente tem. Então você tem ali eleições, pessoas que elegem representantes, justamente para que esse tipo de problema não aconteça, que não surjam Vaders por aí, que não surjam Palpatines e outros vilões que aparecem na história do filme, tentando pegar o que é seu, tentando pegar fruto do teu trabalho, tentando se apossar da tua, sabe, da tua casa, da tua família, do que você pode oferecer. Então, isso é bem legal, esse paralelo que o filme faz, a mensagenzinha que ele deixa é bem legal. E essa trilogia, ela tem um negócio que é muito interessante, que é o seguinte, ela não mostra os meios, ela mostra o resultado final. O Império é ruim, ponto final, não justifica o que o Império faz. Nem de bom, nem de ruim, o resultado é ruim, o Império é ruim, ele tem que ser eliminado. Então você tem um grupo de pessoas que fazem ali uma aliança rebelde, que hoje é utilizada de uma forma até prostituída, né? Vamos fazer revolução, vamos fazer rebelião, mas o intuito do filme é o intuito original da palavra, você se impor contra um sistema ditatorial, por isso que é uma aliança rebelde, a rebeldia ali, a desobediência. E revolução também. Tem uma grande diferença do que é utilizado hoje em dia a movimento revolucionário do que é mostrado no filme. Sim. Porque o movimento revolucionário, hoje em dia, na verdade, o que ele prega é o que o Império era, entendeu? Exato, eles pregam uma revolução para virar uma ditadura. Exatamente. Você vê muitas vezes, muitas pessoas que ficam aí defendendo esses movimentos revolucionários. Nós somos a favor dessa revolução, nós somos contra a polícia, nós somos contra a opressão, não sei o quê. São as mesmas pessoas que apoiam governos ditatoriais onde o povo é oprimido, onde o povo não tem direito, não tem liberdade. Exatamente. Eu até entendo o porquê das pessoas terem esse pensamento, né, de querer que o Estado, o governo façam tudo pra gente. Porque as pessoas que nascem com esse tipo de política sendo aplicada, elas crescem acostumadas com isso, de não, toda solução tem que vir através de uma lei, toda solução tem que vir através de algum auxílio. A gente que é brasileira, a gente cresce com essa cultura e que, na verdade, a gente está ajudando o Estado a se tornar cada vez mais um império galáctico ali, onde ele faz o que quiser, dá algumas migalhas, né, pega um pouquinho de gente, tira ali da pobreza. E para quê? Para ele se tornar cada vez maior, para ele manter a gente cada vez mais dependente dele. Essa questão das pessoas já nascerem com esse conceito de Estado, né, de que o Estado tem que fazer tudo, isso até no filme acho que mostra muito. Do início, né, da ascensão do Darth Vader até o Luke, né, começar aquilo ali, né, começar o treinamento, começar a entrar, né, no caso, contra, né, o Império, se passaram muitos anos. Tanto é que o que eles fizeram? Eles começaram a usar estratégias, né, o Império começou a usar estratégias para conseguir botar na cabeça também de muita gente que era bom, que o Estado grande é bom. Porque o que ele fez foi isso, né? Ele estatizou as coisas. Sim. Ele pegou pessoas para trabalhar para ele, e essas pessoas tinham medo, né, não podiam, na verdade, elas não podiam depois sair do sistema, né? Tanto é que no Rogue One mostra isso também, né? Eles não podiam sair do sistema. Também eles tinham medo, né, também por causa do Darth Vader e tal, de toda a represália que poderia acontecer caso eles saíssem. Porque, em sã consciência, ninguém iria apoiar o Império. Uma pessoa que tivesse nascido na época que começou o Império, ela não iria apoiar. Mas aí mostra que, com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando com a ideia do Estado ser o que está ali fornecendo tudo para elas. O Império podia fazer o que bem entendesse. Não estava preocupado se aquilo ali era bom ou não para a população daquele planeta. Ele ia fazer se fosse bom, se o Palpatine achasse que era bom para ele. Ele iria fazer. E esse é o grande problema de você ter um Estado grande, porque não está pensando na população. Quem está acima, né, no caso, é que está pensando nele mesmo. Ele vai fazer as coisas que forem do interesse dele.
independente do que aquilo vai resultar no final. É a mesma coisa, a gente pode até defender no Star Wars, a gente gostar, no caso do Império, gostar do Darth Vader, mas, gente, não tem como alguém defender, entendeu? Ninguém gostaria de viver na situação, se fosse uma situação real, ninguém seria do Império. Todo mundo seria o pessoal que é contra, né? Tanto que todo mundo, o pessoal fala, eu queria ser do Império, todo mundo quer ser o Darth Vader. Ninguém quer ser o Stormtrooper número 7. Exatamente. O Stormtrooper número 7 foi atingido pelo Han Solo na Estrela da Morte. Né? Todo mundo quer ser o Darth Vader. Uhum. É verdade, ninguém quer ser os outros, né? Que na realidade, se fosse trazer para o mundo real, a maioria seria o pessoal mais baixo, né? Cara, se fosse instaurado, a população, de modo geral, seria o Stormtrooper ou pior do que o Stormtrooper. Não, acho que pior, né? Pior, né? Você teria ali os serviços escravos, aqueles mecânicos forçados. Exato. Você teria o pessoal que, sei lá, limpa o banheiro da Estrela da Morte e por aí vai, né? E forçado por medo, né? Você obrigar. É a mesma coisa que a gente vê agora, esse negócio da pandemia. Por medo, eles instauraram um medo generalizado nas pessoas, e por causa desse medo, as pessoas estão agindo de formas que acredito eu, que não agiriam, porque até então as pessoas não agiam assim normalmente, né? Então, o medo também é uma coisa muito... Esse pessoal, eles sabem que o medo é muito poderoso. Eles sabem que eles conseguem manipular as pessoas pelo medo, que isso é uma ferramenta de manipulação. Sim. E eles usam isso, a gente vê no próprio filme, né? O medo que as pessoas tinham do Império faziam com que elas tomassem atitudes que elas não tomariam. E na vida real é isso também. Então, nessa pandemia, a gente está vendo isso direto. As pessoas abriram mão da liberdade que elas tinham de ir e vir, abriram mão da liberdade de decidirem o que elas querem fazer. E deixaram os governadores, os prefeitos... O governo federal nem pôde escolher nada, né? A gente sabe que não deixaram. E o STF deu plena autonomia para os governadores, prefeitos fazerem da forma que quiserem, o que quiserem. Mas quando dá merda, a culpa é do governo federal. Exatamente. Aí falar porque o governo federal não fez nada. Mas eles não deixaram. O STF foi bem claro que isso aí era competência dos governadores e das prefeituras, né? Dos prefeitos. Oi? Escreveu aqui, Star Wars foi pro saco. Cara, pior que eu tô achando que a gente vai ter que recomendar essa mudança. Não, mas a gente tava falando da questão do medo, gente. Eu não resisti. Aí eu não aguentei, o livro da vontade. Mas pior que é, cara, a gente... Mas aí dá pra voltar a falar que a gente tava falando sobre o medo, entendeu? Que o medo manipula as pessoas. Eu não acho que ficou tão ruim, não. Não ficou ruim, não, só que foi pro saco. Vamos voltar pro Star Wars, então. Então, por exemplo, o Império, ele usa essas táticas de propaganda, de medo, para impor, né, o que quer em cima das pessoas, dos planetas, dos sistemas. Você vê um negócio ali bem propaganda nazistona, parece até que foi o Goebbels que escreveu aquela coisa ali do Império. O que acontece? Eles conseguem fazer com que todos os planetas cumpram as vontades do Império sem nem sempre precisar intervir militarmente. Às vezes só para propaganda já põe os governantes ali em desespero. Eles conseguem estatizar tudo. Só falar Darth Vader. Né? Só falar Por que o Império tem aquela frota tão gigantesca? Além do dinheiro que eles roubam, né, dos sistemas através de imposto, de imposição, negociações fraudadas, enfim, os métodos são os mesmos que a gente vê no dia a dia. Eles conseguem porque eles estatizam aquilo tudo. Eles pegam aqueles sistemas ali, por exemplo, tem um que a gente chama de sistema planeta, né? Então você tem lá um planeta que ele se destaca porque os veículos espaciais daquele planeta são muito bons. A Império vai lá e faz o seguinte, agora esse planeta aí ele é do Império e agora ele, em vez de fazer veículo espacial normal, ele vai passar a fazer também veículo pro Império. Então se vira aí. Agora metade da sua produção vai ter que ser veículo militar pro Império. Tem lá um planeta que é muito bom em fazer, sei lá, treinamento de tropas de exércitos. Eles vão lá, esse
planeta aí agora vai ter uma academia dos Stormtrooper. Então, metade desses caras aí que se formar vai vir pro Império como soldado. E eles fazem isso, eles fazem essa imposição. E a Aliança Rebelde, ela surge principalmente por causa disso. Pessoas com alguma influência, com algum dinheiro, disposição, eles não concordam com esse método de ação do Império, e eles formam literalmente uma aliança para tentar derrubar o Império, para resistir às investidas e fazer com que o Império não controle tudo de vez. Até tem um pessoal mais antigo, né, que pegou a época que não existia o Império. Você tem o pai da Leia, que era um senador na época da República, um senador Organa. Então eles sabem o que é a liberdade, né? O pai adotivo da Leia, porque vai ter o que, Lobato? Spoiler. Spoiler, cara. Cara, a gente falou da primeira trilogia, você tá ouvindo a segunda trilogia agora, tu vai tomar spoiler, sinto muito. Filme da década de O pai do Luke e da Leia é quem, Lobato? O pai do Luke e da Leia é o próprio Darth Vader. E eles se beijam. Que nojo. Isso que é estranho. Não é incesto, não. É porque na época que eles se beijam, a Leia dá um selinho no Luke pra provocar o Han, que ela gosta do Han Solo. Só que ela não sabe que o Luke é irmão dela, nem o Luke sabe que ela é irmã dele. Aí ela vai dar um selinho assim, bem, bem bobão até, só pra botar ciúme lá no Han Solo e essa aí é a polêmica. Mas é irmão dela. Amor de irmão. Amor de irmão, hein? Amor de irmão. Dessa resistência à imposição daquele governo ditatorial que se tornou o Império, surge um jovem, que é um Skywalker, que vivia naquele planeta lá de Tatooine, o planeta dos dois sóis, e ele é um fruto dessa aliança rebelde, né? O que dá fim ao próprio Império surge do meio, da zona inesperada ali da aliança rebelde, né? Que é aquela coisa de ter um filho refugiado o Vader não sabia que era pai. Quando a Padmé morre, ele não sabe que ela tá grávida. Não, ele sabe que ela tá grávida. Só que o Palpatine diz que ele matou os filhos. Isso. Exato, matou geral. E ele não sabia que ele estava grávida de gêmeos. Sim. Isso é uma coisa que é muito estranha no terceiro filme. A Padmé vai morrer. Porque ela perdeu a vontade de viver. Eu também achei nada a ver, né? Ainda mais com os filhos. Como assim, gente? Não só isso. Com toda a tecnologia que eles tinham, não tinha como ter viva. É mais pra simbolizar aquela coisa de, perdi tudo. Mas ela tava com não tem mais motivo gente. Pra viver, né? Sei lá. Não, na verdade ela morreu durante o parto. Porque se você vê o robô que tá fazendo o parto dela, aquela espátula que ele tinha pra tirar o bebê, entendeu? Eu acho que ela morreu durante o parto. Não, eu acho que se eles tivessem... Tudo bem, de repente eles não queriam falar assim, se ela tivesse morrido por complicação do parto, aí iam botar a culpa nas crianças. Mas, gente, seria mais plausível, né? Esse negócio também, pra mim, ficou muito nada a ver. E o legal é que os robozinhos falam isso, não, ela tá clinicamente saudável, mas por algum motivo ela não quer mais viver. Por exemplo, quem foi ingressado no Star Wars nessa trilogia prequel, né, e viu essa trilogia que a Disney tentou empurrar aí do pessoal, se decepcionou, de certa forma é o mesmo sentimento que o pessoal que conheceu a série clássica viu com a série prequel. Assim, não precisava disso. Não, eu também gosto mais da clássica. Eu acho que não tem melhor. E isso é um motivo, esse lance da Padmé, é um motivo também do Vader ser tão puto, tão revoltado. Ele acha que no momento de descontrole emocional dele, ele matou a Padmé, ele matou a mulher que era o amor da vida dele. Mas isso filhos. Também eu entendo. Se ele viu que o Palpatine chega pra ele e fala, você matou seus filhos. Ainda assim, eu fiz errado. Eu matei porque eu estava no lado, eu deixei o ódio dominar, eu matei a mulher que eu amava. Mas mesmo assim, vou continuar. Não faz sentido, entendeu? E depois, quando ele descobre... Tudo bem, que aí quando ele descobre que os filhos dele estão vivos, né? Quer dizer, ele descobre o Luke, né? Pelo nome e tudo. Aí ele, no final... tudo bem, ele se redime e tal. É aquela coisa dele ter se entregue totalmente. Ele se entregou totalmente. É que a gente comentou no podcast anterior, que assim, o Anakin, no fundo, ele não era totalmente mal. Ele foi mal encaminhado, ele deu ouvido ao Palpatine, né? Ele fez aquele monte de atrocidade, porque ele queria proteger a Padmé, né? Então, assim,
E quando ele acaba fazendo aquela atrocidade de certa forma, entre aspas, matar a Padme, porque ele não matou a Padme queria desistir de viver. Quando ele fez acontecer esse negócio e ele é enganado achando que realmente ela morreu, então assim, eu matei minha mulher, acabei com a Ordem Jedi, não tem mais nada, vou ter que ficar com esse salvo passo aqui mesmo. Ele se entregou ao desespero, se entregou ao agora não tem mais jeito, tem que seguir. Mas o cara que mandou ele lá, entendeu? Tipo assim, o cara que... Aí eu matei a menina que eu amava, a mulher que eu amava, porque o cara me mandou ir lá e tal. Sei lá, gente. Não, mas tipo assim, ele vai pra lá pra poder pegar os planos da morte e matar geral. A Padme não tinha nada a ter ido pra lá. Ela que quis, né? Olha... Ele já tava com aquele veneno na cabeça, né, do Palpatine, falando, olha... Ele durante o episódio 3, ele tem aquela desconfiança de que a Padme traía ele com o Obi-Wan. A gente não sabe se a desconfiança dele dela estar traindo ele passionalmente, né, com o Obi-Wan, ou se seria só aquela coisa de, você tá do lado dele e não do meu. A gente não sabe, mas quando ela sai, pede pra ele voltar pra ela, e o Obi-Wan desce da escada da nave atrás dela, é ali que ele perde o controle, porque ele chega e, ela me traiu, ela tá me traindo com o Obi-Wan. É aquilo que a gente falou, a gente não sabe se a desconfiança dele é uma traição passional ou se é uma traição de, tá do lado dele, não do meu. Tudo bem que isso aí era assunto do outro, né, do primeiro. Mas, enfim, anterior. É que a gente se perde, mas é basicamente esse conjunto de características que fazem o Vader ser esse ser tão ruim, né? Ele literalmente se entrega e, agora... eu vou que vou. Mas o legal é que é aquela coisa, né? A experiência de vida vai trazendo ele algumas coisas. Por exemplo, ele é um cara ruim, implacável, mas quando vê o Luke, ele começa a amolecer. Naquela cena que ele corta a mão do Luke, ele chega e fala assim, de forma errada, claro. Ele chega pro Luke e fala, vem pro meu lado, você e eu juntos, a gente consegue destituir o Imperador e juntos dominar a galáxia. Não, na verdade, ele teve várias oportunidades de matar o Luke, ou, sei lá, se fosse no caso de realmente capturar, e ele não fez. Porque no fundo ele já tinha, eu acho que já tava, né, aquele negócio ali, poxa, ele é meu filho, entendeu? Ele é meu filho, meu e da mulher que eu amava, né? Então acho que ele ainda tinha esse negócio, né? Tanto é que no final ele meio que, né? Porque assim, convenhamos, gente, não tinha como o Luke ganhar dele. Em nada. Não. Sério, em nada. Não dava. Entendeu? Não dava. Então assim, ele que deixou, porque ele viu que era o filho dele, né? Então ele já começou aquele negócio de que, poxa, é meu filho. Tanto é que até no episódio 5, né, quando o Palpatine fala com ele sobre o Luke, ele meio que tenta, que o Palpatine matava logo. Ele meio que tenta falar, não, mas ele é só um garoto. Não, mas e se ele vier pro nosso lado, entendeu? Então ele meio que tenta defender, né, já ali, já mostrando que ainda tinha uma coisinha boa ali no meio. Exato, e tenta meio que defender da ira do Imperador, porque pelo Imperador matava geral logo. Porque ele sabia que ia matar ele, que depois ia ser pior, né? Ele sabia que ia dar ruim, né? Se deixasse o Luke vivo. Mas... sim, corria muito risco de duas uma. Ou dele trazer o Vader pra voltar a ser o Anakin, né? Ele perdeu o aprendiz Sith dele. Ou os dois juntos acabarem com ele. Sim, eu acho que era isso que ele pensava. De qualquer forma, o Palpatine iria perder. E era isso que ele queria evitar. Porque cada vez que a gente vê, a gente descobre uma coisa nova no filme, né? Isso que é legal desses filmes, são antigos, já vi milhares de vezes, mas toda vez que a gente vê uma coisa diferente. Aí até quando o Luke tá indo embora, né, do episódio 5, né, quando ele tá saindo lá, né, do treinamento com o mestre Yoda, o próprio mestre o Obi-Wan aparece, né, tentando impedir, falando com ele, não, você tem que treinar, você não pode ir agora. Até o mestre Obi-Wan falar, ele é a nossa única esperança. Não, a outra. Pois é. O Yoda fala isso, talvez haja outra. E no caso, eu acho que o Yoda se referia ao próprio Vader. Eu também. Você parar pra ver, o Yoda, ele sempre teve aquela coisa dos poderes sensitivos, de ver o futuro. Eu acho que no fundo, o Yoda sabia que o cara que traria o equilíbrio à força era mesmo o Anakin. Porque o Anakin, ele trouxe de fato o equilíbrio à força de uma forma distorcida, mas ele trouxe. Ele acabou com todo aquele poder excessivo dos Jedi, matando os Jedi, e logo em seguida ele acaba com todo o poder excessivo dos Sith, matando o Palpatine. Sim. No fundo, acho que o Yoda já sabia que seria dessa forma. Porque não foi do jeito que eles imaginavam. Claro, eles queriam o quê? Que os Jedi vencessem, os Jedi continuassem, tá? Mas foi o que trouxe realmente equilíbrio. Foi o que trouxe. É o que me leva a crer que
Não sei se o filme tenta passar isso, não sei se o objetivo era esse, de dizer que o Luke era o cara que trairia o equilíbrio, que ele era o escolhido, mas pra mim não era ele, nunca foi. Sempre foi o Anakin, de fato. É porque, tipo assim, essa que eu entendi, a história de que o Luke traiu o equilíbrio, é porque antes não existia a trilogia prequel, e no universo expandido dos livros e tudo mais, que foram muitos, isso foi a única coisa, entre aspas, boa que a Disney fez depois que adquiriu a franquia, porque ela botou ordem na casa. Não, isso aqui é canônico, isso aqui não é. Porque antigamente, por exemplo, você tinha nos livros 4 histórias de como que a Aliança Rebelde surgiu. Sendo que a versão oficial acabou ficando a dos jogos do Star Force Unleashed, né? Aquela acabou ficando com a versão oficial da formação da Aliança Rebelde. Mas por quê? Porque o jogo teve um alcance muito maior do que os livros. Só por isso que acabou virando a versão oficial. E nesse universo expandido de livros, tem uma história que diz que o Luke, ele acaba indo pro lado negro, né? O filho dele com a Mara Jade, que era uma caçadora de recompensa e queria matar ele e tudo mais, acaba virando a mulher dele. O filho dele com os filhos da Leia com o Han se juntam e lutam contra o Luke. Isso o Luke no lado negro. E no final eles descobrem que na verdade o Luke no lado negro foi uma armação também, de certa forma. Porque ele vai pro lado negro para estudar o lado negro e quando eles meio que acabam com o Luke, ele tem todo um compêndio de treinamento da força. Aí não existe mais lado negro e lado da luz. Existe o controle da força como uma coisa só. Por isso que veio aquela história de que o Luke traria o equilíbrio, né? Ele meio que acaba com a luz e as trevas e deixou os tons de cinza. 50 tons de cinza da força, né? Não, mas aí faria sentido, né? Aí faria sentido, mas dentro do que é mostrado nos filmes, não dá a entender. Assim, no meu entender também, eu penso que é o Anakin por causa disso, né? Dentro do filme. Sim, se você pegar os filmes, é isso. E essa questão do universo expandido foi uma coisa que eles tentaram fazer nessa trilogia da Disney, que não fizeram direito, mas no outro podcast a gente fala mais mal sobre isso. Só mal, né? Não tem muita coisa de tirar boa dali. A única coisa boa que a Disney fez foi Rogue One. Sim. O Rogue One foi legal. Foi bom. O Rogue One foi bom, foi muito bom, gente. Assim, caso a pessoa não tenha visto, vale muito a pena. Não só por causa da história, mas assim, é uma história que a pessoa queria saber. Tipo, cara, como é que foi aquela missão deles pegaram os planos da Estrela da Morte, que não sei o que e tal. E esse é um argumento que foi reaproveitado no episódio 6, porque no episódio 6, quando eles vão a princípio atacar a Estrela da Morte, a princípio, em construção ainda, eles falam, vários Botans morreram pegando esse plano da Estrela da Morte. Sim, é praticamente o plot do que foi antes do episódio 4, que foi o filme do Rogue One, né? E você vê aquela pessoal se juntando, não, vamos lutar contra o Império, né? Até os Ewoks mesmo, aqueles ursinhos Gummy, né? do planeta lá, tipo assim, eles eram totalmente esquecidos pelo Império, mas tipo assim, cara, o negócio ia ficar feio para eles também. Então, da forma deles, eles lutaram contra o Império. Eles não simplesmente abaixaram a cabeça, parece uns ursinhos de pelúcia, vão se empalhar aqui. Não, eles lutaram contra, eles se mexeram. O filme Rogue One, ele conta exatamente isso. Como que a Aliança Rebelde... É porque dentro do universo de Star Wars, principalmente nesses 3 filmes, o Império, ele tenta criar uma ferramenta suprema de controle da galáxia. E essa ferramenta seria uma estação espacial do tamanho de um pequeno satélite, né, do tamanho de uma mini-lua. Ela seria enorme, no caso, né, não tão grande quanto uma lua padrão, mas enorme. E ela teria uma arma que seria capaz de destruir qualquer planeta. Tanto é que eles chegam a destruir alguns durante a história. Sim. E essa seria a ferramenta de controle máximo, porque eles iam pegar tudo que eles quisessem daquele planeta em troca de não destruí-lo completamente. E a Aliança descobre, né, que existe essa arma, descobre que ela está sendo construída e virtualmente ela é indestrutível, é muito gigante, é um planeta. Esses planos são, na verdade, um ponto fraco para poder destruir essas estações espaciais e acabar com essa ferramenta de controle supremo. Então, toda vez que você ouviu o termo Estrela da Morte, essa estação é capaz de destruir um planeta. Não, e detalhe, essa estação, durante o período do Império, que ainda havia Senado, ela era construída totalmente na encolha. Tanto no próprio Rogue One, eles comentam, o Senado não pode saber disso. Tanto que eles disparam a Estrela da Morte, só que inventam uma desculpa para poder ludibriar a opinião das pessoas, o Senado e tudo mais, para que eles não desculpem a Estrela da Morte. Só no episódio 4, né, algum tempo depois, que quando o Palpatine já destitui o Senado, acaba com o Senado, aí ele tá como, pra você bem entender,
quê? Já partindo o quê? Vamos destruir Alderaan. Seria, entre aspas, o planeta natal da Leia, né? Sim. Da Leia e do senador Organa. 2 senadores. Detalhe, a Leia era senadora já, né? Ela vem com o Miguel, que tá fazendo uma missão diplomática pra poder, na verdade, ela trabalhava para os rebeldes, né? E aí juntam o útil ao agradável, chega o Darth Vader lá, invade a nave dela, procurando o headphone dele e pega os planos de Estrela da Morte. Headphone. Não é fone de ouvido, é headphone. E eles conseguem, o Rogue One eles conseguem pegar o plano, conseguem, e é com isso que a Aliança Rebelde destrói a primeira Estrela da Morte, que estava em pleno funcionamento, e a segunda, que depois da destruição da primeira, o Império tenta reconstruir, e ali na fase final de acabamento dela, a Aliança consegue destruir, e logo em seguida depõe o Império, né, que é a morte do Vader, do Palpatine. Sim. Ou seja, nunca tem uma Estrela da Morte, Exato. ela sempre vai ser destruída. Exato. Então, é basicamente isso. Ainda que você tenha opressão, você não pode desistir, né? Sempre tem que ter aquela esperança, sempre vai ter gente que vai lutar pela liberdade, lutar por ideais, e o Star Wars, ele no fundo é isso. É sobre É um esperança sistema mesmo, político né? que oprime as pessoas até que surge um grupo que decide lutar e bater de frente. Exato. Eu acho que é sobre esperança mesmo, né? Que É. eles falam tanto, e realmente é isso, de não desistir. Ainda que não pareça que tem como ganhar, porque se a gente for pensar, o Império tinha muito mais riqueza, muito mais soldados, enfim, muito mais poderio militar, mas o bem sempre ganha no final, E né? aquela coisa, assim, em algum momento, beleza, eu vou ficar quieto na minha porque eu tô sendo oprimido, mas eu tô ganhando alguma coisa em troca. Em algum momento ele vai cobrar mais caro. É que nem, por exemplo, no episódio 5, o Lando, na verdade, o Lando não, é o Apollo Creed, né? Mas é o Lando. O Apollo Creed, depois que perdeu pro Rock, ele foi virar governador de planeta, né? Isso. Pô, ele tá lá na dele, a gente tá aqui, a gente extrai uns minérios, uns gases aqui, a gente manda pro Império, né, a gente vende pro Império. A princípio, ele entrega o Han e a Leia por causa que senão iam destituir ele do governo do planeta, iam acabar com um monte de gente, então ele meio que convidado a entregar o Han e a Leia pro Vader, sai com um acordo, não vou entregar vocês, mas não maltrata eles, não mata eles. O Darth Vader sacaneia no final do acordo, e ainda diz assim, aceita, senão é pior pra você. Aí é quando o Lando vê, tipo assim, cara, eu cedi o Império esse tempo inteiro, mas tá cobrando caro, não valeu a pena. E é quando ele resolve se juntar à Aliança Rebelde. O próprio Vader fala em determinado momento que ele questiona o Vader, ele fala, e o nosso acordo? E o Vader fala, o acordo pode ser mudado quantas vezes eu quiser. Exato. Entendeu? De acordo com a minha vontade. Então não Ainda adianta você fazer negócio com o diabo, né? Ainda torça pra que eu não mude de novo. Torça pra que eu não mude mais o acordo. Exato. Então não adianta você fazer acordo com o diabo, não dá certo. Uma hora vai ser cobrado, né? Exato. É que nem aquela piada, né? Que o político chega no inferno, o diabo chega, mostra que tá tudo certo, tudo lindo, tudo bonito, tudo limpo, maravilhoso. Aí pergunta, você quer ir pra onde? Quer ir pro céu ou pro inferno? Eu quero vir pro inferno. Aí quando chega, tá o caos, punição, purgatório. Pô, por que tava tudo bonito? Porque antes era eleição, agora é pra valer. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Isso aí. A gente acabou não citando alguns personagens legais, né? Você tem o Han Solo, que na minha opinião é o cara mais legal que tem nessa trilogia toda. Na minha opinião, o personagem mais icônico é o Almirante Akbar. It's a trap! It's a trap! It's a trap! It's a trap! Você tem a Leia, que é um papel importante. Você tem o Chewbacca. O Han Solo Pois é, você tem os droids, né? O R2-D2 e o C3PO. Também mas, assim, pra mim, o Solo... As frases, toda a fala do cara no filme é uma tirada, cara. Dá pra fazer um livro só das frases dele. São sensacionais. Mas tem muito Harrison Ford. Tanto que, por exemplo, aquela frase que todo nerd adora, né? Quando tá num relacionamento. A menina chega, eu te amo, ele, eu sei. Aquilo é sensacional. Aquilo foi improviso, cara, porque pega os histórias de produção, o George Lucas estava tentando botar uma frase ali que impactasse o Harrison Ford, já tinha feito tanta tomada, o Harrison Ford tá cansado, deixa eu tentar um negócio aqui. Meteu essa, né? E então, funcionou, né? Ficou, e a cara da Leia é sensacional também. Tipo, por quê? E é engraçado porque ele até fala, tem umas frases que ele fala, né?
até pra ela mesma, você precisa de um canalha na sua vida. E é engraçado, assim, o Star Wars, não só com relação aos casais, essa questão da frasezinha do Han e a Leia e tal, qual casal de namorado net nunca pediu pra namorada se vestir com aquele biquíni da Leia do episódio 6? Eu nunca pedi, não. Mas é legal, a cena bacana. Nunca tentou? Deixa a garota ficar nua quase ali. Eu acho que, nossa. Os nerds tem que ter um refrescozinho, né, cara? Ficar vendo um monte de gordinho ter tudo do teu lado, comendo Doritos com Coca-Cola, óculos fundo de garrafa, aí você olha pro lado, pô, um ter tudo. Você olha pro outro ter tudo. Pô, vamos ver a Leia de biquíni, muito melhor. Desnecessário. Vou falar machismo. Pô, pelo amor de Deus, ficar olhando nerd de ter tudo, eu vou ver a Leia, é óbvio. Queria o quê? O Vader de biquíni? Não! Imagina. O Vader não funcionaria de biquíni, não. Porque o Vader é meio mecânico, ele tinha que ser maior. O Jabba de biquíni. Cara, que nojo. Imagina o Jabba errante de biquíni, maluco. Ele tá pelado. Ele de biquíni tava melhor. Então bota uma roupa nele, bota um biquíni no Jabba. Que nojo, tá cara. pelado. Que nojo. Que horror. Que nojo. O Lando Calrissian, outro personagem também que é... Icônico, né? Você tem a aparição do próprio Yoda. Tipo, marionete, né? O que é engraçado, fizeram marionete na época, né? Quando foram fazer a trilogia prequel, fizeram digital, mas tentando manter a movimentação de quando era marionete. É verdade. Isso ficou legal. Inclusive, eu não sei se você sabe, quando ele saiu no cinema, o episódio 1, o Yoda, ele era marionete. E aí, depois que eles lançaram o Blu-ray, os DVDs e os Blu-ray, eles botaram o Yoda digitalmente. Sim. Que foi aquele pacote que saiu a trilogia dos episódios 4, 5, 6 remasterizados e a trilogia 1, 2, 3, né? Já no Blu-ray. Ali já o Yoda digital no primeiro episódio, mas no cinema, o episódio 1 de 1999, ainda era marionete. E quando saiu o episódio 1, eu lembro que saiu na época, lançado na época, o boneco do Yoda, animatrônico, cara, nem com a força você comprava aquele boneco. Foi minha introdução, cara, ao Star Wars. Eu não conhecia. Eu não era tanto de ver os filmes, né? Quando era mais novo, queria mais brincar, ver tokusatsu, os desenhos da Manchete. Aí a Cacau até me gasta com isso, que ela fala que eu era criado em laboratório. Não tem como a pessoa, quando era criança, não ter visto Star Wars. Eu não vi. Foi quando eu fui introduzido ao mundo, né, do Star Wars, e foi paixão à primeira vista ali. Nada contra, mas assim, hoje em dia é difícil você falar com uma pessoa que assim, não saiba o que é Star Wars, mas é provável que exista gente que não conheça Star Wars. É possível gente que você, vamos ver Star Wars? Aquela pessoa te perguntar quando é que a Enterprise vai aparecer. É uma coisa, tipo assim, não vou julgar porque cada um tem seu gosto, entendeu? Tem gente que gosta de Star Wars, tem gente que gosta de Harry Potter, tem gente que gosta de Os Anéis, tem gente que gosta de... sei lá, tô falando algumas coisas, mas tem gente que gosta tem gente que gosta de Crepúsculo, Deus me livre. Mas, tipo assim, Anitta. Não, gente, vocês vão destruir o podcast, cara. Faz isso não. Cada um tem seu gosto, entendeu? O computador tá queimando, olha o cheiro de queimado subindo. Então, assim, todo mundo já deve ter ouvido em algum momento. Sabe o que é? Aquela que a gente fala na introdução de outro podcast do anterior. Aquelas aventuras espaciais, com sabres de luz, etc e tal. As pessoas podem não entender direito, podem não conhecer os personagens, mas é mais ou menos o que trata. Sabe sim. E é legal, cara, é legal. Acho que todas as idades podem curtir. Você tem vários tipos de obras, né, que são do universo de Star Wars. Você tem desenho infantil, você tem animação infanto-juvenil, você tem os filmes que o público é um pouco mais adulto. E você tem a tentativa de fazer Star Wars a partir de 2015. Foi só uma tentativa. Foi só uma tentativa. Falhou miseravelmente. É que nem o filme do Han Solo. Assim, eu tô esperando o filme do Han Solo até acontecer ainda. Quem dera, né? Se eles fizessem outro e realmente um que, né, fosse bom. Pois é. Exato. Que, pô, um personagem que cara... Então não faz, porque tem que ser realmente um filme muito bom, porque é um personagem que marcou, entendeu? Só assim, aproveitar um pouco, assim, como o filme do Han Solo se passa entre o episódio 3 e 4, eu vou aproveitar só para dar um comentário rápido aqui, em vez do próximo podcast, que é sobre a trilogia da Disney de aventuras espaciais, né? Não de Star Wars, aventuras espaciais. O filme do Han Solo, assim, ele é interessante só pela seguinte questão: mostra, de certa forma, como que o Han Solo ganhou aquela fama dele, tipo, Millennium Falcon, a nave que fez o trajeto lá em 7 parsecs e tal, né? Mostra esse negócio, o porquê que o computador da Millennium Falcon
Falco é tão poderoso, né? Porque eles fizeram um backup do cérebro de um androide no computador da Millennium Falcon. O cérebro desse androide tinha zilhões e zilhões de mapas espaciais. Então é por isso que a Millennium Falcon ela é isso tudo com relação à viagem. Isso mostra no filme do Han Solo, né? Mas fora isso, cara, o filme do Han Solo é uma coisa que você pode completamente passar despercebido, não precisa ver, entendeu? É um filme que pode ser deixado sozinho. Não, no próximo podcast... Agora que você já contou a parte importante, não precisa nem assistir. No próximo podcast a gente vai explicar pra vocês por que é tão ruim, por que a saga ficou tão zoada e por que Star Wars perdeu totalmente a relevância depois daquilo ali. A gente vai conversar sobre isso. Ao ponto do próprio George Lucas querer refazer. Pois é. Mas a gente vai falar sobre isso. Eles estragaram toda a mensagem que tem Star Wars. A gente vai falar sobre isso, tá? Por hoje a gente fica por aqui. Queria agradecer mais uma vez o Lobato, a Cacau, mais uma vez meus companheiros aqui no podcast, companhia doida deles dois, e pedir que vocês que estão ouvindo, assistindo, a gente já tá no Spotify, viu? A gente tá com o Chique, Spotify, Anchor, a gente tá tentando botar no Google Podcasts e no Apple Podcasts também, da Apple. Olha que legal. Aê! Em breve deve acontecer. Mas já tem no YouTube, já tem no Spotify e já tem no Anchor. Então entra nas nossas redes sociais, né? 0A sem crase, _direita. Você vai chegar no nosso Instagram e no Twitter assim, e no YouTube, só procurar lá o canal 0 à direita, que vocês vão ver todos os nossos podcasts até hoje. Esse é o nosso 5º episódio. E se você procurar no Spotify 0 à direita e no Anchor, também acha, tá? 0A _direita, A sem crase. Cacau, fala aí sua despedida. Agradecer, né, o pessoal que ouvindo aí a gente, que tem curtido, que tem comentado lá, né, no YouTube. A gente gosta muito de ver os comentários de vocês. Pedir pro pessoal que assiste pra dar uma curtida aí também, ajudar aí. E assim, gente, quem não assistiu ainda Star Wars, assista. São filmes realmente muito bons, né? Essa primeira trilogia é sensacional. Eu comecei a assistir e me apaixonei pelo filme quando eu era criança. E eu comecei por essa trilogia, né? A trilogia original. E assim, é sensacional. Eu acho que é um filme pra todo mundo, não tem idade, entendeu? Tá, tem morte? Tem, mas a gente assistia Cavaleiro do Zodíaco. É um negócio leve. Não fica preocupado que seu filho não vai ficar traumatizado por causa disso. Não vai. Eu assisti, eu sou super normal. Nós somos a prova aqui. Somos super normal. Podcast de gente normal. Aí eu já não sei se as pessoas vão querer assistir mais. Não tem sangue zorrando, entendeu? Não tem esse tipo de coisa. Tiro de baixa, quando bate na armadura, sai faísca, que nem Power Ranger. Então... E tu, Lobato, o que você deixa pra gente? Olha, eu deixo, tipo assim, como a Cacau falou, indicação, caso você não tenha visto, veja, vale muito a pena a trilogia clássica. A trilogia prequel, que a gente falou no episódio anterior, depois que saiu a trilogia da Disney, essa trilogia prequel melhorou muito. Vale a pena ver também agora. Agora é ótimo, né? Depois da Disney. Não, mas ela é boa também. Não, a prequel é boa. Mas é que é aquele negócio, né? O pessoal que pega o primeiro, tudo que vem subsequente não é tão bom quanto o que ele pegou ali na época. Se a pessoa começar, acho que vendo na ordem, né, de 1, 2 e 3, talvez ela realmente vai gostar mais do 1, 2 e 3. Não sei. Como eu comecei com a trilogia antiga, eu gosto mais da antiga, mas não acho essa ruim, não. Ela é boa. Não tô dizendo que seja ruim, entendeu? Mas assim, eu acho a trilogia clássica melhor ainda. Sim, com certeza. Mas veja o Rogue One, caso você não tenha visto o Rogue One. As séries animadas de Star Wars Clone Wars vale a pena, Star Wars Rebels vale a pena. Ela dá uma expandida legal no universo. Se vocês tiverem a oportunidade de ver essa série que saiu do Mandalorian, é bem interessante, mostra o cenário pós-fim do Império, os imperiais decadentes, né, tentando manter o poder, tentando fazer as coisas, né, do jeito que era na época do Império. Então é interessante. E apesar de ser uma série da Disney, tem aquela coisinha ou outra da pauta, mas é muito de leve, é muito superficial, não afeta a série ficou muito boa. Torcer pra segunda temporada não estragarem, né? Mas, né? E é isso, gente. Continue ouvindo a gente, valeu mesmo. Obrigado por agradecer vocês estarem ouvindo, estarem curtindo, estarem compartilhando, estarem indicando seus amigos. Mas então é isso, pessoal. Obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.